Olá pessoal, neste vídeo irei tratar das principais propriedades CSS que utilizamos para texto. Essa lição vai ser bem prática, então eu vou aplicando os estilos nos elementos e você vai vendo como que eles vão se comportando. Você pode acompanhar aí no seu computador. Essa lição aqui do curso ela é bem simples, ela tem um exemplo aqui de todas as propriedades que a gente vai utilizar agora, né? E por exemplo, deste vídeo, eu vou utilizar esse arquivo exemplo, que só tem alguns parágrafos e uma lista, para que a gente possa ver como que essas propriedades se aplicam ao texto, né? Então, começando aqui, eu vou selecionar com o seletor ponto, o seletor de classe, vou selecionar todos os elementos que tem a classe exemplo 1. Ou seja, vou selecionar aqui esse parágrafo e essa lista. A primeira propriedade que eu quero mostrar é a color. Então eu posso colocar, por exemplo, ff0000. O que vai acontecer aqui é que tanto o parágrafo quanto a lista que eu selecionei vão ficar em vermelho. Por que ff0000 é vermelho? Essa cor aqui ela está especificada em modo hexadecimal. Então, se eu pegar aqui um seletor de cores, você vai ver aqui que eu tenho vários tipos de código. Então, tudo isso que eu vou mostrar aqui sobre cores não vale só para o texto, mas também vale para qualquer outra propriedade CSS que você utilizar. Então, as cores elas têm um código hexadecimal. Então eu vou mexendo aqui, por exemplo, o vermelho puro vai ser FF0000. Por que esses números estranhos aqui? Esses números servem para identificar quanto de vermelho, quanto de verde e quanto de azul que tem na cor. Então, por exemplo, D6 28 28 quer dizer 214 de vermelho, ou seja, D6, 40 de verde, que é 28, e 40 de azul, que é 28. A questão aqui de ser 28 e aqui ser 40 é porque aqui a gente não está usando um número de base 10, e está usando um número de base hexadecimal, ou seja, de base 16. Então os números aqui eles vão de 0 até F. Por isso que se eu colocar 255, 255, 255, eu vou ter FF, FF, FF. Você pode dar uma pesquisada depois na Wikipedia e ver como que funciona o número de base 16. Mas basicamente é isso. FF aqui quer dizer 255. Se eu colocar 0, 0, 0, aí vai ficar igual. Vai ficar 0, 0 para R, 0, 0 para G, 0, 0 para B. E como vocês podem ver aqui na tela, a tela usa um esquema RGB de cores. Então, cada pixel aqui da tela vai ter um componente de vermelho, um componente de verde e um componente de azul. Esses outros esquemas de cor aqui a gente não precisa tratar deles agora, que são menos utilizados. Os principais vão ser o RGB, o hexadecimal, e daí tem as palavras-chave que eu já vou mostrar aqui. Então essa daqui é uma cor hexadecimal. Geralmente utilizando um seletor de cor, esse seletor vai te passar um código e você vai poder colocar o código aqui. Aqui no exemplo 2 eu posso, por exemplo, colocar color 80, 80, 80. Sempre com a hash no começo para indicar que é hexadecimal. Sempre que você colocar 3 números iguais aqui, você vai ter um cinza. Então isso é uma outra coisa que é bom saber. Além disso, aqui no exemplo 3, se eu tenho FF0000, ou por exemplo, se eu tenho uma outra cor como 99, FF,
33. Né? Vamos dar uma olhada que cor que sai aqui. Sai um verde claro. Se eu tenho os números repetidos dessa forma, eu posso abreviá-los também dessa forma aqui. 9F3. Então o navegador vai pegar isso daqui, vai dobrar esse 9, vai dobrar esse F, vai dobrar o 3. É a mesma coisa com essa cor aqui. Color F00. Então o navegador vai pegar o F, vai dobrar o F, vai pegar o 0, dobrar o 0 e dobrar esse 0 aqui também. Então essas duas declarações são equivalentes. Por isso que acaba virando de praxe nos sites. Por exemplo, se eu quero colocar o texto na cor preta, coloco 000. Se eu quero branco, coloco FFF. Né? E no CSS, quando eu tenho declarações repetidas dessa forma, a que vai valer é sempre a última. Então, FFF, você vai ver que o texto vai ficar em branco e vai sumir. Mas se eu selecionar, eu vejo que ele ainda está aqui. E outra coisa importante. Veja que color não aplica só para o texto. Mas eu coloquei essa lista até para exemplificar. Aplicou a cor também para os itens de lista aqui, né? Para esse símbolo. Então, os outros modos de colocar a cor aqui também, já aproveitando nessa lição, né? Na lição aqui do curso, você vê alguns comentários meus aqui nessa barra lateral. Você vai ter alguns outros esquemas de cor. Então, em vez de eu escrever color FF0000, eu posso colocar algumas palavras-chave também. Né? Posso colocar color red, que vai dar na mesma coisa. Se você procurar por CSS color keywords, que são as palavras-chave, você vai ver aqui alguns sites. Ó, esse daqui é um site bem prático já, né? Onde você vai ver os nomes das cores que a gente pode usar. Então tem, por exemplo, aqui o wheat, que é trigo, white, que é branco, snow, que é neve, né? Red mesmo, pale green, que é um verde pálido, light green, verde claro. E tem vários outros códigos aqui. Então, todas essas palavras-chave você pode usar em qualquer lugar de CSS onde usa cores, né? Então não é só na propriedade color, a gente vai ver mais pra frente, mas para cores de fundo, e para cores de borda, para cores de sombra e tudo mais, você pode usar esse tipo de coisa. Outra forma de especificar uma cor aqui é através do próprio RGB. Então, se você tem um código RGB da cor, você pode colocar RGB, abre parênteses, daí eu coloco aqui, por exemplo, 255, 180 e 80. Os valores de R, G e B, respectivamente. Então, aqui você vê que ficou um laranjinha. E outro esquema de cor também que eu queria mostrar aqui, que é parecido com RGB, é o RGBA. Que aí eu coloco um componente de R, um componente de G, um componente de B e daí um componente de alfa, do canal alfa, né? Então o que é o canal alfa? É a transparência dessa cor. Então eu posso deixar daí essa cor transparente. Né? Posso colocar, por exemplo, 0.8 e o valor é sempre entre 0 e 1. Né? Então aqui eu posso colocar 0.8 para ter 80% de opacidade. Então você vê que está parecido com o de cima, mas está um pouquinho mais claro. Né? Se eu colocar 0.5, que é 50%, eu vou ter aqui 50% de opacidade. Então aqui a gente deu uma desviada um pouquinho para a questão de cores, mas é importante saber como especificar essas cores com CSS, né? Então aqui eu vou deixar color red e aqui eu vou deixar esse daqui para ter um exemplo de cada um. Continuando então com as propriedades que se aplicam para texto, a gente vai ter font family. Então, com font family, eu posso especificar aqui
justamente a família de fontes que eu quero usar, né? Então, posso colocar, por exemplo, Arial. Então, eu vou ter esse texto aqui em Arial. O legal dessa propriedade é que eu posso delimitar aqui uma lista de fontes por ordem de preferência, né? Então, eu posso colocar aqui, eu quero Open Sans. Se a pessoa não tiver Open Sans instalado, eu quero Trebuchet MS. Se a pessoa não tiver Trebuchet MS instalado, aí eu quero que use Arial. E caso contrário, eu coloco sem serifa, né? Então, sempre terminar essa lista genérica com... sempre terminar essa lista com uma família de fontes genérica. Aqui no final da lição, eu coloco os tipos genéricos mais comuns, né? Que é o sem serifa, o serifa, monoespaçado, cursivo e fantasy, que é melhor nem usar porque não tem um padrão nessa... não tem um padrão aqui do que essa palavra fantasy quer dizer. Mas as outras são tranquilas de usar. Então aqui eu coloquei Open Sans. Se não tiver Open Sans, usa Trebuchet. Se não tiver Trebuchet, usa Arial e assim por diante. Então você pode fazer uma lista bem longa. E quando o nome da fonte é composto, tem espaço no meio e tal, é recomendado que seja colocado aspas, né? Que sejam colocadas as aspas. Então, isso não é obrigatório, mas para evitar problemas com alguns navegadores, eu recomendo que coloquem aspas quando o nome da fonte for composto, né? E hoje, há algum tempo atrás, você não tinha muitas opções de fonte, então você tinha que usar as fontes que a pessoa tinha instalado no computador. Mas hoje já é bem tranquilo de você embutir fontes nos sites. Então, se você acessar google.com/fontes, você vai ter, por exemplo, um diretório gratuito aqui de fontes do Google, né? Então você pode pegar uma fonte que nem a própria Open Sans aqui, vir nessa flechinha aqui do lado, que é Quick Use, né, o uso rápido, escolher aqui os pesos de fonte que você quer utilizar, carrega esse CSS especial no site e daí você já pode carregar a fonte aqui no Font Family, né? Então, hoje esse processo é bem mais facilitado. Seguindo, a gente tem Font Size, que é o tamanho da fonte. Então, esse tamanho da fonte eu posso especificar utilizando várias unidades. Posso colocar, por exemplo, 30 px, 30 pixels. Então, eu vou ter aqui uma fonte com tamanho de 30 pixels. Posso utilizar a unidade EM, né, que é muito utilizado no design responsivo. Então, um EM é um tamanho de fonte padrão do site, né? E qual que é esse tamanho padrão de fonte do site? Geralmente é o que você vai especificar aqui na tag body. Se você não especificar nada na tag body, subentende-se 16 pixels, né? Então, um EM vai ser igual aqui a 16 pixels. Se eu colocar 2 EM, eu vou ter 32 pixels. E assim por diante. Mas eu posso colocar também fracionado, né? Por exemplo, 1.5 EM vai dar 24 pixels. A vantagem do EM é que é uma unidade que a gente chama de relativa, né? Então, lá no design responsivo vai ter uma utilidade grande essa unidade EM. Mas se você ainda está em dúvida e está começando, comece utilizando o PX e depois vai entendendo aos poucos como é que funciona a unidade EM. E tem outras unidades também que nem por exemplo, a PT, que é points, né, que é ponto, que é utilizado mais para impressos, mas as mais utilizadas aqui para texto vão ser PX e EM. Posso até utilizar porcentagem, né, então 80%, né? Aí você vai perguntar, 80% do quê, né? Então, 80% do tamanho padrão de fonte que esse elemento está utilizando. Então, ele vai pegar 80% de 16 pixels. Se eu pegar 150%, vai ser 150% de 16 pixels, que é a mesma coisa que nesse caso aqui, que eu fazer 1.5 EM. Né?
Então vou deixar aqui como exemplo 20 pixels font size. Aí eu tenho font weight, que é o peso da fonte. Aqui eu vou ter algumas opções, então posso deixar normal, que é o padrão, então font weight normal. Posso colocar bold, que daí vai ficar bold, ou posso colocar uma numeração, né? Então voltando aqui para o Google Fonts, para você ter um controle maior sobre o peso da fonte do site, por exemplo, tem fontes aqui que você vê que ela apresenta outros pesos. Então você vê aqui que tem Light 300, tem a normal 400, a Semi-Bold 600 e assim por diante. Aí se eu carrego uma fonte dessas, a fonte weight aqui eu posso usar daí, por exemplo, 300, se eu quiser um peso mais light, tá vendo? Veja como ficou bem mais suave o texto. Ou então, deixa eu ver aqui se eu tenho 800 instalado no meu computador. 800 já é um peso bem pesado. Então vai além do bold e do normal, né? Se eu quero trabalhar com itálico, posso usar a propriedade font style. Então o font style vai ter principalmente normal ou itálico como valores, né? Italic vai ficar dessa forma aqui. Então aqui eu estou usando uma fonte 300 italic, né? A Light 300 italic. Com isso você consegue ter um controle mais interessante sobre as fontes, né? Em seguida, a gente tem a propriedade Text Decoration, né? Então aqui no exemplo 2, eu vou colocar um link, uma tag A, para que a gente possa ver um exemplo. Se eu pegar esse link aqui e colocar Text Decoration None, que é nada, né? Você vê que a decoração do link vai sair, né? A cor aqui continuou, posso mudar com a propriedade Color. Aí você vê que o sublinhado saiu. Então, Text Decoration vai ter como os principais valores nada. Posso ter underline, que é o padrão do link, por exemplo. Mas eu posso colocar, se você quiser confundir as pessoas, né? Que não é uma coisa muito recomendada. Posso colocar underline aqui no texto inteiro. Só que daí fica aparecendo com o link, né? Ou então posso colocar o valor line through, que quer dizer atravessa uma linha, né? Que é para, por exemplo, quando você quer indicar que você retirou aquele texto, ou que aquele texto estava errado, que foi corrigido depois, né? Então, line through vai dar esse efeito de linha atravessada. Agora, continuando, aqui no exemplo 2, vou usar a propriedade line height. Então, line height, você pode especificar um valor de entrelinha, né? Então, por exemplo, se eu colocar 2 aqui, vou ter uma entrelinha dupla, né? Posso colocar uma unidade como 2em ou como 2px, né? Ó, tá vendo 2px, ficou tudo encavalado. Mas eu posso deixar também sem unidade, então ele vai usar daí uma unidade de tamanho de fonte, assim, né? Então 1.5 vai ser 1,5, que daí já é uma entrelinha mais confortável para leitura, né? Então, dependendo do teu tamanho de coluna, tal, aí já vem alguns conceitos de tipografia, né? Mas dependendo do tamanho da tua coluna, do tamanho da fonte, é importante você ajustar a tua entrelinha, né? Por exemplo, esse parágrafo está mais legível do que esse aqui de baixo. Tem uma entrelinha mais confortável. Agora a próxima propriedade é Text Indent. Então eu posso especificar aqui, por exemplo, 2em, 2 tamanhos de fonte de indentação. Aí ele vai dar essa indentação na primeira linha, né? Se eu tiver aqui, né, já aproveitando para mostrar a propriedade Text Align. Se eu tenho o texto alinhado à direita, Text Align Right, aí você vai ver que mesmo assim a indentação aqui tá desse lado, né? Então o text indent nem sempre
Nem sempre aqui vai ser muito útil, né? Mas nesse caso aqui ele acaba sendo mais utilizado para só fazer essa... Se você precisa fazer essa indentação aqui no começo do parágrafo, né? Além disso, não tem muita utilidade. O text align, como eu estava mostrando aqui, você vai ter 4 valores. Vai ter left, que é o padrão, né? Alinhado à esquerda. Vai ter center, o texto centralizado. Deixa eu pôr uma cor um pouquinho mais escura aqui. Vai ter o centralizado, vai ter a direita e vai ter também justify, que é o justificado. Então você vê que ele vai tentar colar aqui com o final do container. O justificado ele vai funcionar mais ou menos aqui na internet, né? Então dependendo de como tiver o teu texto, ele vai ficar muito esburacado, né? Mas tem como, se você der uma pesquisadinha ali, tem algumas formas hoje de você melhorar isso, né? Para quem gosta de usar o texto justificado. Outra propriedade aqui, Text Transform. Text Transform vai transformar a caixa do texto, né? Então eu vou ter 3 valores aqui. Vou ter uppercase, então vai ficar tudo em caixa alta. Eu tenho lowercase, que é tudo em caixa baixa, e capitalize, que é assim, a caixa de título, vamos dizer assim, né? Ele vai deixar a letra de cada palavra maiúscula, né? E o resto vai deixar em caixa baixa. Então esse é Text Transform. Tenho também, vou colocar aqui no exemplo 4, uma propriedade que chama Font Variant. Font Variant vão ser principalmente 2 valores, né? Normal ou então Small Caps. Small Caps, basicamente, o navegador vai ver se existe uma variante da fonte que tenha o versalete, que chama em português, né? Que é esse tipo de aparência, onde você tem uma caixa baixa especial, que é parecida com a caixa alta, né? Se ele não tiver, o navegador vai tentar simular um versalete, uma small caps, né? Para quem trabalha já com tipografia, sabe que não é só diminuir as letras maiúsculas e colocar aqui dessa forma, né? Mas tudo bem, se você colocar small caps, o navegador vai tentar obedecer e fazer esse tipo de coisa, né? E aí, já finalizando aqui as propriedades, a gente vai ter word spacing, então é o espaçamento entre palavras. Posso colocar aqui, por exemplo, um tamanho de fonte, você vai ver que as palavras vão ficar muito mais espaçadas. E vou ter também letter spacing. Aqui geralmente é bom usar pixels, né? Porque, por exemplo, se colocar muitos pixels, que nem 5, vai ficar, as letras vão ficar bem espaçadas mesmo, né? Claro, depende do efeito que você quer causar, né? Às vezes para um título, para alguma coisa específica, né? Então eu posso espaçar bem as letras com letter spacing e usar qualquer uma das unidades que a gente viu ali. Por fim, vendo aqui na lição no site, você pode ver que tem uma forma abreviada de especificar todos esses estilos de fonte. Então eu posso usar a propriedade fonte, colocando o estilo, aí a variante, o peso, o tamanho barra entre linha e daí a família, né? Então eu posso colocar aqui, em vez de tudo isso aqui que está no exemplo 1, posso colocar a fonte, normal, normal, aí também normal, porque aqui eu não quero bold. Na verdade estava 300 o peso, né? Vou colocar aqui 20 pixels barra 1,5 e Open Sans sem serifa. Então com isso
eu vou ter todas as principais propriedades aqui do texto aplicadas em sequência, né? Essas que eu escrevi normal, como é o padrão, eu posso até omitir, né? Que daí o navegador vai entender e vai fazer o resto. Mas então, para esse vídeo é isso, né? Aqui foi um apanhado geral dessas propriedades CSS. É importante que você abra um arquivo que nem eu abri aqui, faça alguns testes. Não é coisa assim do outro mundo, é coisa bem tranquila de fazer. E daí com isso você já vai ter uma ideia geral do que pode ser feito com texto e com cada uma dessas propriedades, né? Que a gente vai... O importante daí, além de você saber o que pode ser feito, é depois você saber utilizar isso para fazer um visual harmônico para o site, para você conseguir montar aquele layout que está sendo proposto, né? Que é o objetivo desse curso. Então, obrigado mais uma vez por assistirem e até a próxima.